E, sim. Quando puder começar, você me diz. Eu estou só confirmando com a Fernanda, se a gente já pode iniciá-la. Só um minuto, por favor. Tá certo. Um segundo. Bom dia a todos. Então, nossa primeira sessão de fevereiro, né? E nós iremos continuar esse mês numa mesma discussão da parte genética e o que é que isso interfere na nossa decisão clínica. É um assunto bastante atual e nós agora nos dedicaremos esse mês às neoplasias mieloides e às leucemias agudas. Então, a Lara Araripe, que é a nossa residente do primeiro ano, né, para essa apresentação. Lara, fique à vontade, por favor. Ok, obrigada, professor. Bom dia a todos. Meu nome é Lara Araripe, eu sou médica residente aqui de hematologia e hemoterapia do Hospital Universitário. E hoje a gente vai discutir uma primeira parte, né, desse artigo que fala sobre o perfil genético e a sua implicação nas decisões clínicas, nas neoplasias mieloides e nas leucemias agudas. Bom, como introdução, o artigo traz que a caracterização genômica nas neoplasias mieloides e leucemias agudas, ela é muito importante, fundamental, tanto para o diagnóstico, como para a avaliação de risco, como para a tomada de decisões terapêuticas, avaliação de doença residual mínima, progressão de doença e resistência ao tratamento. Atualmente, a peça central de avaliação para essa questão genômica são a análise de bandas cromossômicas, que é o que a gente chama de cariótipo, e os estudos moleculares variados, normalmente em associação com cariótipo. Mas hoje em dia, novas técnicas genômicas vêm sendo cada vez mais utilizadas para melhorar essa caracterização. O artigo começa falando, inicialmente, explicando um pouco sobre os métodos convencionais e os métodos mais recentes de sequenciamento de nova geração que existem para avaliação genômica, né? Como métodos convencionais, ele traz a análise de bandas cromossômicas, o cariótipo, que ele comenta que continua sendo o método mais utilizado para avaliar as alterações cromossômicas. O cariótipo vai avaliar alterações numéricas, como amplificações e perdas, e também alterações estruturais, como translocações, deleções e inversões. Claramente, sim, tem algumas limitações, né? A gente sabe que o cariótipo, ele precisa de células vivas culturáveis, né? Quantas vezes a gente não pega um paciente de ambulatório que a gente solicita o cariótipo e veio sem crescimento de metástases, né? Isso acontece muito. Infelizmente, então isso é uma das limitações do estudo que às vezes atrapalha a nossa avaliação. Ele tem uma baixa resolução e também tem uma baixa sensibilidade, então ele só vai detectar anormalidades presentes em 5 a 10% das células ou mais. E o tempo para resultados varia muito entre os laboratórios. Então, você pode ter cariótipos de 2 a 21 dias. Normalmente, demora mais que 2 dias. Né? Um outro método que normalmente ele é combinado com a avaliação do cariótipo é o FISH, que é a hibridização fluorescente in situ. Né? O FISH ele é comumente utilizado para complementar a análise do cariótipo. E ele pode ser feito em células em divisão, na metáfase, ou em células não estando em divisão, na intéfase, né? As características do FISH, ele é mais sensível que a citogenética, então ele consegue detectar anormalidades presentes em até 1 a 5% das células, mas eles são muito direcionados, então ele só consegue identificar eventos genômicos em regiões-alvo específicas. Você não consegue ver uma coisa mais ampla, como um cariótipo, né? Ele é bem específico para alguma alteração. Mas ele pode identificar anormalidades que não são vistas no cariótipo, e o tempo para resultados dele normalmente é bem mais rápido do que um cariótipo, é de 1 a 3 dias, mas também variável entre os laboratórios. Um outro método convencional... Só um instante. Pronto. Um outro método convencional que o estudo traz são os microarrays cromossômicos, que eles chamam CMAs, que são tipicamente usados para identificar anormalidades pequenas e não balanceadas e alterações de número de cópias. E eles não detectam rearranjos balanceados e não conseguem distinguir mudanças que ocorrem em clones separados, como, por exemplo, o cariótipo conseguiria. Alguns estudos, esses estudos genéticos, você consegue fazer associações com outras
com outros estudos, utilizando sondas específicas que conseguem dar informações adicionais. Então, você fazer um microarray cromossômico, incluindo sondas de polimorfismo de nucleotídeo único, você consegue detectar a perda de heterozigose e consegue determinar melhor a ploidia cromossômica. Os CMAs, eles podem detectar anormalidades em todo o genoma e eles não necessitam de células vivas, o que é uma vantagem comparado ao eucariótipo, por exemplo, né? Porque eles são feitos por meio de DNA tumoral. Mas ele tem uma sensibilidade ruim, porque ele só detecta anormalidades presentes em 20 a 30% das células tumorais. E o tempo para resultados varia entre 3 e 14 dias. Um outro método que não é muito utilizado na prática laboratorial atual é o método do mapeamento óptico do genoma. Ele traz o artigo que ele consegue identificar variações estruturais, como translocações, inversões e alterações no número de cópias, mas que não é muito usado na prática laboratorial e tem um tempo médio para resultados entre 4 a 7 dias. Uma técnica que é muito utilizada é o PCR, que é uma técnica baseada na replicação enzimática do DNA ou do DNA complementar. O PCR ele vai gerar bilhões de cópias de um pequeno fragmento do DNA. E aí vai permitir a detecção das mutações. Normalmente, o PCR é associado com algum outro método para você detectar a mutação. A maior parte usa um PCR alelo específico para avaliar uma mutação específica, que só é produzida se houver a mutação. Então, o PCR só vai replicar se aquela mutação estiver. Um exame que a gente conhece que tem isso é o BCR-ABL, né, que a gente usa um PCR quantitativo para avaliar, que ele detecta ali o rearranjo. O PCR quantitativo é usado para detectar essas mutações de gene isolado específica ou rearranjos gênicos. No caso do BCR-ABL, como eu falei, outras mutações que podem ser identificadas por PCR, a JAK2 e o KIT. E o tempo para resultados entre 2 a 5 dias. Um outro método, que é um método inicial, o procedimento tradicional de sequenciamento do DNA, é o método de Sanger. O método de Sanger ele vai detectar variações do DNA a nível gênico por fragmentos de DNA amplificados por PCR. Então, ele vai fragmentar o DNA em vários pedaços e vai amplificar cada pedaço para poder avaliar. E ele normalmente é utilizado para detectar mutações genéticas confinadas a um único exon, como, por exemplo, o CBPA ou a KUR. E a sensibilidade dele é baixa, então só vai detectar anormalidades acima de 20%, normalmente. Esses são os métodos, principalmente o cariótipo ou o cariótipo em associação com algum dos outros, né, são os métodos que mais têm sido utilizados nos últimos anos, assim, na evolução, né, da citogenética para avaliação genética das doenças hematológicas. Mas hoje em dia, a gente tem uma nova metodologia, né, que é o sequenciamento de nova geração. Então, existem atualmente métodos baseados no sequenciamento de nova geração. Ele vai usar milhões ou bilhões de reações de sequenciamento para identificar anormalidades genômicas. E você pode ter vários tipos de estudos baseados em sequenciamento de nova geração. Você pode ter painéis de genes direcionados, que vai avaliar um pequeno subgrupo de genes-chave, que a gente vai falar daqui a pouco. Você pode ter um sequenciamento de um exoma completo, que vai avaliar milhares de genes ou regiões genômicas. Você pode ter o sequenciamento do genoma completo, ou você pode ter o sequenciamento do RNA. Né, esses últimos, que é o sequenciamento do genoma completo, o sequenciamento do RNA, eles vão identificar anormalidades genômicas em todo o genoma. Então, eles são mais amplos. Né? Mas a gente vai ver adiante que quanto maior a amplitude, às vezes você perde um pouco na sensibilidade. Então, dependendo do que a gente quer ver, um vai ser preferível ao outro, né? Especialmente para as doenças mieloides, as neoplasias mieloides e leucemias, a gente vai ver aqui adiante. Então, dependente do ensaio, você pode estudar toda a gama de variação genômica, né? Você pode ver variações de nucleotídeo único, pode ver os indels, que são marcadores de inserção e deleção, pode ver mudanças estruturais, que é a alteração no número de cópias, pode ver fusões de genes ou translocações cromossômicas, pode ver expressão genética e metilação do DNA. Então, esses métodos, eles podem ser usados tanto para diagnóstico como para monitoramento de doença. Uma coisa que se usa muito na definição do NGS é a expressão de frequência de variação alélica, que é a forma como se mede a abundância
com que uma determinada variável é expressa. Né? Então, como é que se calcula essa questão da variação, da frequência de variação alética? É uma razão das leituras de sequenciamento que tem aquela variante em uma determinada posição, dividido pelo número total das leituras naquela posição. Então, isso vai dizer para a gente quanto de variante naquele material genético, quanto que é variável, né, dentro daquela porção do material genético. E ela é considerada uma medida semi-quantitativa porque ela é variável entre laboratórios. Então, você não consegue ter uma coisa totalmente precisa por conta disso. Algumas coisas que podem afetar a frequência de variação alélica são aneuploidia, perda de heterozigose ou as amplificações e deleções de genes. Elas podem enviesar as frequências de variação alélica tanto para cima como para baixo. Então, você tem que tomar cuidado com a avaliação da frequência de variação alélica isolada, né? É um conjunto de coisas para você avaliar. E quando você faz um método de sequenciamento de nova geração, existem formas de você separar as variantes que são somáticas das variantes germinativas. Perdão, está escrito terminativas, mas é germinativas. O padrão ouro seria comparar de uma mesma pessoa o DNA de células tumorais, então de uma amostra de células tumorais, né, do câncer neoplásico, do câncer hematológico, e a amostra não neoplásica do paciente. Porém, isso é caro e demorado. Então, normalmente, não se faz isso de praxe. Como é que a gente faz para definir que uma variação é considerada somática ou germinativa? Normalmente, se a frequência de variação alélica for por volta de 50% ou mais, é considerada germinativa. A maioria dos laboratórios faz assim. E se utilizam bancos de dados populacionais para excluir polimorfismos. Isso é bastante aconselhado, porque às vezes tem uma variação que muitas pessoas têm na população e que aquilo talvez não tenha um significado patológico, né? Então, é importante fazer essa comparação com dados populacionais, para ver se não é só um polimorfismo ou se é algo realmente patogênico relacionado ao surgimento de doenças. O limite de detecção, normalmente, dos métodos baseados em sequenciamento de nova geração são entre 2% a 5% de frequência de variação alélica. Então, ele consegue encontrar, né, alterações pequenas. Inclusive, dependendo das associações que você faz, às vezes utilizando métodos de... Não é amplificação a palavra, mas eles chamam de enrichment, que você pode diminuir ainda mais a porcentagem de frequência de variação alélica que você acha. Então, você pode detectar variantes numa porção muito pequena. E uma coisa que o artigo traz, que é muito importante, né, que isso vale para tudo, é que a gente sempre deve interpretar os dados genômicos associados ao que a gente está vendo, né? Seja na clínica do paciente, seja nos demais exames laboratoriais, na morfologia do sangue periférico, morfologia medular, na citometria de fluxo. Então, sempre é um conjunto. O resultado das informações citogenéticas, ele pode trazer muitas informações adicionais para a gente na condução desses pacientes. Aqui é só para mostrar um pouquinho melhor, né, que ele explica em relação ao cálculo da frequência de variação alélica, que ele pega uma quantidade de eventos e vê quais os que estavam alterados. Então, ele bota a quantidade de alterados sobre a quantidade total de eventos visualizados, né? Então, aqui nesse primeiro exemplo, aqui no canto superior esquerdo, onde tem A, ele mostra, né, aqui uma variação TP53 de 40% a frequência de variação alélica. Já nesse outro, um TET2 de 30%, porque ele avaliou 10 eventos e desses 10 eventos, 3 tinham alteração, né? Então, é uma variação alélica de 30%. Aqui, ele só está mostrando, porque, como a gente tinha conversado sobre os métodos do NGS, né? Você tem desde aqueles que avaliam o genoma inteiro, até aqueles que são mais específicos, que são os painéis, né? Que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Que eles focam mais em alterações mais conhecidamente patogênicas. Então, quanto mais amplo, por um lado você ganha amplitude, mas você perde a sensibilidade. Então, às vezes, você não consegue ver coisas muito específicas. Então, eles às vezes precisam fazer mão, utilizar, né, de adições ou outras coisas que aumentem a sensibilidade dos testes para poder avaliar só aquele ponto que a gente quer ver. Aí, em relação ao NGS, né, uma das coisas que tem se utilizado são os painéis de genes direcionados.
Porque foi visto que nas leucemias agudas e nas neoplasias mieloides específicas, as alterações, que são as driver mutations, o que são as driver mutations? Elas são mutações somáticas que são recorrentes e que estão implicadas na patogênese de doenças. Então, foi visto que para as leucemias agudas e para as neoplasias mieloides específicas, elas tendem a ocorrer sempre num grupo de 20 a 50 genes. Então, tem aquele grupo ali que, normalmente, se o paciente for ter uma mutação, uma dessas, né, uma driver mutation, vai estar ali naquele grupo entre 20 e 50 genes, em quase todos os casos. Óbvio que existe a possibilidade de não estar ali, mas é bem menor. Então, foram desenvolvidos esses painéis direcionados, que eles vão fazer justamente isso, direcionar o sequenciamento a genes ou regiões genéticas específicas, onde vai ter a maior probabilidade de se achar alguma alteração. Então, vão ser regiões de relevância clínica e que ditam o manejo clínico. E, normalmente, como eu estava falando no slide anterior, eles precisam utilizar essas enrichment strategies, que são estratégias para... não é exatamente enriquecer a palavra, né? Mas é para melhorar, para aumentar a sensibilidade nas regiões clinicamente relevantes do genoma. Então, ele vai pegar só um cantinho ali específico, alguns genes, diferente de um WGS, por exemplo, que vai ver o genoma inteiro, né? Então, esses painéis de genes direcionados, eles podem detectar alterações no número de cópias, podem detectar translocações, detectar variações de nucleotídeo único, inserções, deleções, e o tempo para resultados é entre 5 e 14 dias. Infelizmente, isso ainda não é uma coisa muito... Assim, no SUS é uma coisa que a gente tem acesso, né? Mas espera-se que com o passar do tempo, em breve, a gente consiga ter um acesso mais fácil a isso, porque ajudaria muito. Aqui, em relação ao sequenciamento genômico, né? Que é que eu estava falando. O do exoma completo ou do genoma completo e o sequenciamento transcriptômico, que é o WTS, ou também chamado de RNA, sequenciamento do RNA. Eles vão permitir a detecção de alterações genômicas em qualquer ponto do genoma. Eles são bem mais caros, porque são mais amplos, né? Mas são menos precisos para mutações relacionadas a doenças específicas, como eu tinha dito antes, então eles vão ter uma menor sensibilidade. Normalmente, o do exoma não é muito utilizado na prática clínica, é mais utilizado no meio de pesquisa. O sequenciamento do genoma completo, ele pode ser útil clinicamente em casos que não foram resolutivos com a citogenética convencional. Então, por exemplo, um paciente que fez a citogenética por métodos convencionais, não achou nada, pode ter feito até vamos dizer, um painel daqueles que eu falei agora anterior, por NGS, mas mais focado ali naqueles 20 a 50 genes, mas ainda assim não encontrou nada. Talvez no sequenciamento completo ele tenha alguma alteração, muito provavelmente, né? Aí, talvez nesse caso, direcionado a paciente, seja útil clinicamente. Lara, não sei se interrompeu para todo mundo, mas para mim interrompeu, pessoal. Caiu também para mim aqui. Mas a imagem está... Parou no slide, né? Pode esperar ver se ela retorna. Pessoal, peço desculpa, a internet da Lara caiu, então ela vai retomar, tá certo? Perdão, pessoal, minha internet caiu. Parou em qual parte? Só para eu... Parou na parte do W-exoma. Se você puder retornar, por favor. Certo. Só um instante.
Foi nessa parte que parou? Exato, exatamente. Lá. Tá. Pode continuar, por favor. Obrigado. Então, como eu estava falando, né, o sequenciamento genômico, que tanto vai ser o do genoma completo como do exoma completo, ou o sequenciamento transcriptômico, que é do sequenciamento do RNA, ou WTS, ele vai permitir a detecção de alterações genômicas em qualquer ponto do genoma. Por conta disso, vai ser mais caro, por ser mais amplo, mas tem os prós e os contras, né? Então, ele vai ser menos preciso para as mutações relacionadas a doenças específicas, então vai ter uma menor sensibilidade. Normalmente, o sequenciamento do exoma completo é mais utilizado para pesquisa, não tem, pelo menos pelo que o artigo fala, tanta utilidade na prática clínica, pelo menos até o momento. O sequenciamento do genoma completo, ele pode ser útil clinicamente em casos que não são resolutivos com a citogenética convencional. Por exemplo, um paciente que fez avaliação citogenética pelos métodos convencionais, não teve, ou não cresceu um cariótipo, ou não teve nenhuma alteração identificada, até fez um painel, talvez, de NGS, aquele que eu estava falando, ali dentro daqueles 20 a 50 genes, mas talvez não tenha identificado uma alteração dentro daquelas mais prováveis, pode ser que um WGS seja útil para aquele paciente, naquele caso específico. E o sequenciamento de RNA, ou da WTS, ele vai detectar rearranjos cromossômicos e mudanças no RNA mensageiro. O artigo traz que ele também é mais utilizado em pesquisa, e ele traz uma questão interessante que ele comenta, que na LLA, esse estudo de sequenciamento do RNA foi o que permitiu a identificação de subtipos específicos de LLA-B e que tem levado ao desenvolvimento de painéis para uso clínico. Então, muito interessante, apesar de não estar sendo útil diretamente na prática clínica, mas tem sido útil acaba sendo, né, no final das contas. Porque esse surgimento de painéis com certeza vai impactar nas nossas decisões clínicas no futuro, quando eles forem mais acessíveis. Outra coisa que ele comenta em relação aos métodos utilizados para DRM e como os métodos por NGS também podem ser utilizados para esse fim. Né? Atualmente, os métodos que a gente usa para DRM, né, moleculares, são frequentemente o PCR quantitativo e o FISH, né, para aquelas doenças aquelas neoplasias hematológicas que têm um marcador. Então, é o método mais antigo e mais estabelecido para monitorizar DRM nessas neoplasias hematológicas, fazendo a detecção de translocações previamente identificadas. Então, por exemplo, um PML raro, na promielocítica, um BCR-ABL1, um LMC, um HANX1, HANX1T1, e detecção de inserções ou deleções recorrentes, como, por exemplo, o NPM1. Então, a gente usa muito isso, né, na nossa prática, para esses pacientes que têm um marcador citogenético, para a gente usar como parâmetro para saber se a doença está em remissão ou não. Outra coisa que ele comenta, né, que se pode usar é o sequenciamento de alta sensibilidade para variantes somáticas. Então, normalmente, ele vai fazer um NGS, que é um sequenciamento, né, um sequenciamento de nova geração, utilizando um identificador molecular único, que é um daqueles enrichment methods que ele fala, né, que vai aumentar a sensibilidade da detecção. Então, esses métodos, eles aumentam a sensibilidade de detecção analítica para até 10 a menos 6. E os estudos comentam que a sensibilidade deveria ser pelo menos 10 a menos 3 para LMA, por exemplo. Então, esse estudo cairia muito bem para avaliar uma DRM de um LMA. Então, pode ser usado para criar painéis de DRM generalizados ou para monitorar mutações que foram previamente detectadas de forma direcionada a cada paciente. Outros métodos que são baseados em NGS, que são mais diferentes, né, que também têm surgido, são os NGS, abordagens baseadas em NGS, de receptores de células T e imunoglobulinas. Então, é feito o NGS de regiões hipervariáveis da imunoglobulina e ou de receptores de células T. Isso pode ser usado para medir o DRM nas leucemias linfoblásticas B ou T. Aqui é uma tabelinha que o estudo traz, né, falando dos principais métodos que a gente tem de avaliação citogenética, desde o cariótipo até a avaliação do sequenciamento do RNA. E é interessante essa tabela porque ele traz o que é que cada um cobre, né, se é direcionado, se é mais amplo, se tem uma maior resolução, se tem uma menor resolução, qual a sensibilidade, né? Então, assim, baseado no que a gente quer, a gente vai escolher o método, mas com certeza os métodos mais recentes, esses direcionados, eles têm muito a nos
a nos acrescentar, né? Porque eles muitas vezes conseguem ver coisas que os métodos moleculares mais tradicionais, os convencionais, a gente não conseguiria identificar. E aqui embaixo ele comenta, né, a utilização em várias doenças, né? Nas síndromes mielodisplácicas, nas síndromes mieloproliferativas, na leucemia mieloide aguda, na leucemia linfóide aguda, né? Que é o que a gente vai ver uma parte hoje, né? A gente vai só começar a ver hoje e continuar na próxima semana as utilizações disso nessas diversas doenças. Então, depois dessa parte inicial, em que o artigo explica um pouco sobre os métodos, né, que eu pessoalmente achei bem interessante, porque às vezes a gente escuta muito falar dos métodos, mas a gente não entende muito como funciona. Realmente são coisas complexas, né, mas é interessante a gente ter uma ideia geral de como funciona, né, para a gente saber. É importante a gente entender os processos para a gente entender melhor também os porquês da gente usar cada coisa. Então, depois dessa parte inicial, o artigo vai falar sobre recomendações para a testagem genômica em diversas doenças neoplásicas mieloides e em leucemias, né? Leucemias agudas, tanto a linfóide quanto a mieloide. Ele começa a falar sobre a relação entre neoplasias mieloides e as desordens, alterações hereditárias e germinativas. Que existem pacientes, né, existem variantes germinativas que elas são potencialmente deletérias e que predispõem a neoplasias hematológicas. E a maioria delas é herdada, ou seja, a maioria delas é herdada, mas algumas podem ocorrer de novo. E essas de novo, elas podem ser transmitidas para a prole da pessoa, né? Então, existem pessoas que se beneficiariam de fazer uma testagem genômica, de fazer uma IGS para avaliação de predisposição germinativa. Atualmente, quais são as indicações para fazer essa avaliação? Seriam os pacientes com 2 ou mais cânceres, sendo um deles hematológico, ou os pacientes com neoplasia hematológica que têm uma história familiar positiva. É importante a gente ressaltar que antes se falava muito que esses estudos de testagem genômica deveriam ser feitos só para pacientes jovens, mas hoje em dia se percebe que se eles tiverem esses fatores de risco, independente da idade, eles teriam o benefício de fazer, porque tem alguns alelos de predisposição germinativa que só aparecem em maiores idades. Por exemplo, o DDX41, que ele dá no estudo, no artigo. Outra coisa também é que os pacientes com mutações detectadas em sequenciamento, eles podem apresentar variantes germinativas. Então, os pacientes que têm alteração detectada em sequenciamento se beneficiariam de fazer essa testagem genômica. Ou seja, se o paciente tem um CBPA, um DDX41, um GATA2, um RANS1 ou mutações do TP53 com uma variação alélica aproximadamente 50% ou mais, eles têm indicação de fazer essa testagem genômica para avaliar desordens hereditárias germinativas. O artigo comenta que as variantes germinativas, elas são divididas em 5 grupos. Elas são divididas em patogênicas, provavelmente patogênicas, as variantes de significado indeterminado, as provavelmente benignas e as benignas. Isso baseado no que se viu. As patogênicas, normalmente, as que têm mais associação com realmente o surgimento de doenças neoplásicas, né, mieloides. E, assim por diante, quando tem maior grau de evidência, menor grau de evidência. Então, normalmente, apenas as patogênicas e as provavelmente patogênicas é que são consideradas causa de doença e que devem ser seguidas clinicamente. Mas isso é uma coisa que se deve estar muito atento, porque os bancos de dados com essas informações, eles são relativamente novos e eles vêm crescendo a cada dia. Então, a classificação, ela pode mudar à medida que novos casos vão sendo incluídos, né? Então, uma variação que talvez fosse ainda variação de significado indeterminado, daqui a uns anos, com mais informações de sequenciamento, a gente vai saber que elas são mais para provavelmente patogênicas ou mais para provavelmente benignas. Então, isso pode mudar com o tempo. E é importante questão de fazer esse teste, né, para avaliar as desordens hereditárias germinativas, porque o reconhecimento de uma neoplasia mieloide ser hereditária, ela pode alterar o manejo do nosso paciente. Um exemplo que o artigo dá é a reavaliação quanto à realização de transplante alo-aparentado, né? Porque, por exemplo, se o paciente tiver uma neoplasia mieloide que tem origem hereditária, que tem desordem germinativa associada, será que vale a pena realmente ele transplantar aparentado, sabendo que o irmão dele tem uma chance semelhante a ele de ter a mesma doença, né? Então, é algo que deve ser considerado.
E outra coisa também é que algumas alterações, elas estão associadas a características clínicas específicas. Então, saber que o paciente tem aquela alteração pode nos preparar para aquele surgimento daquela característica clínica ou justificar uma característica clínica que a gente estava encontrando no paciente, né? Ou seja, tem algumas que são relacionadas com defeitos qualitativos e quantitativos das plaquetas. Aí ele traz a NKRD26, a ETV6, a própria HANS1. E outros, o GATA2, por exemplo, que está relacionado com outros danos orgânicos, como imunodeficiência. Aqui ele estava falando que o teste de predisposição germinativa, que é esse que a gente estava comentando, né, que é indicado para as pessoas, né, que tem 2 ou mais cânceres, sendo um deles hematológico, ele faz um resuminho nessa tabela, né, quem que deve ser testado. Então, os indivíduos com 2 ou mais cânceres, sendo um deles uma neoplasia hematológica, ou um indivíduo com história de uma neoplasia hematológica e um parente que tenha neoplasia hematológica, ou um parente dentro de 2 gerações que tenha um tumor sólido com menos de 50 anos, ou um parente em 2 gerações diagnosticado com outra anormalidade hematopoética. Ou então aqueles indivíduos cujo perfil molecular do tumor identificou uma variante deletéria com uma VAF consistente com germline, que é aquele que eu estava falando, mais de 50%, né? Ou então um paciente que tem um diagnóstico de uma neoplasia hematológica numa idade muito mais jovem do que o tipo. Todos esses pacientes têm indicação de fazer esse teste de predisposição germinativa. Qual é a idade ideal para testar, né? Como eu tinha falado no slide anterior, que antigamente se falava entre os pacientes mais jovens do que 40 anos, mas hoje em dia, todos os indivíduos de todas as idades devem ser considerados se eles preenchem aqueles outros critérios, porque você pode ter alterações germinativas surgindo mesmo em idades mais avançadas. Normalmente, a amostra ideal, né, deve ser fibroblastos de pele culturada, é a amostra padrão ouro, porque você exclui a possibilidade de você ter alterações somáticas vindas de células hematopoéticas, por exemplo. Então, o ideal é ser fibroblastos. Mas pode ser também biópsia de pele, podem ser folículos capilares, pode ser um suave bucal. E você pode fazer, né, ou um WGS, ou um WAS, que é o do exoma, ou então um painel, né, de NGS mesmo. Aqui ele fala de outros testes complementares que também podem ser feitos, que é um FISH para avaliar síndromes de encurtamento de telômeros, que às vezes podem ser associadas também, né, com doenças e não vai ter uma explicação clara no WS ou no WGS, por exemplo. E é interessante, né, essa tabelinha que ele traz mostrando como esse exame de testagem de predisposição germinativa pode ajudar nesses pacientes que têm, né, essas neoplasias a gente entender melhor o que está acontecendo. Um outro grupo de pacientes que eles trazem são os pacientes citopênicos que têm uma suspeição para síndrome mielodisplásica, né? Isso a gente tem muito no nosso ambulatório de quinta-feira. E é muito interessante que ele traz que pode ser um auxílio no diagnóstico entre as AICOS, né, as citopenias isoladas de significado indeterminado, as citopenias clonais de significado indeterminado, que são as CCUS, né, as citopenias, não, as alterações, né, moleculares sem citopenias e a própria SMD. Então, a gente já foi visto que a ausência das driver mutations, que são essas alterações, elas vão ter um alto valor preditivo negativo para o desenvolvimento de síndrome mielodisplásica. Então, como esse exame pode ser útil, né, num paciente que chega para a gente no ambulatório com uma citopenia de causa indeterminada, que a gente não sabe de onde está vindo, que não fecha critérios ou não tem alteração renal, não tem alteração hepática, não tem alteração de substrato, e a gente não sabe se aquilo ali é o SMD, né? Então, isso aqui pode ajudar muito. E o sequenciamento, ele deve ser considerado, claro, não para todo mundo, né? Porque, como eu estou falando, citopenias, elas podem ser por vários motivos, né? A gente sabe. Dentre eles, síndromes mielodisplásica ou síndromes que predisponham a SMD. Então, claro que não é que todo mundo que tem uma citopenia precisaria fazer isso, né? Precisaria fazer um NGS, precisaria fazer testagem genômica. Mas aqueles pacientes a probabilidade para teste alto de SMD seria muito interessante, né? Então, um paciente que tem uma história prévia de quimioterapia ou radiação,
um paciente que tem uma história familiar de uma neoplasia hematológica, um paciente que tem uma citopenia grave inexplicada, ou um paciente que tem citopenias sem alterações subjacentes, ou seja, o paciente não tem uma DRC, não tem uma doença hepática, não tem deficiência de substrato, não tem nada que justifique, não tem uma doença crônica que justifique aquela anemia, ou está desproporcional com a doença crônica, né? Então, para esses pacientes, seria extremamente útil. Então, continuando com esses pacientes, né, ele comenta que o sequenciamento ele pode ser realizado com amostra de sangue periférico. Não tem problema fazer com sangue periférico. Mas, normalmente, a gente acaba, nesses pacientes que têm suspeita para SMD, acaba precisando ir na medula, né? Então, você poderia fazer... O que ele quer dizer é que você normalmente vai ter que ir na medula de qualquer jeito, mas não obrigatoriamente você precisaria de uma amostra de medula. Você pode fazer com uma amostra de sangue periférico. Então, na ausência de um diagnóstico morfológico de SMD, já foi visto que a presença das driver mutations, ou seja, o paciente não tem alterações morfológicas para SMD, não tem dispoeses lá no mielo, nem na biópsia, maiores que 10%, mas tem uma citopenia inexplicada e genômica. Se ele tem driver mutations, é fortemente preditivo de evolução para uma neoplasia mieloide ou para uma síndrome mielodisplásica. Então, isso é muito importante que a gente saiba para o paciente, né? Para a gente estar atento. Existem padrões mutacionais que são típicos de maior risco e também vai depender da quantidade de mutações encontradas e uma maior frequência de variação alélica. Normalmente, eles consideram acima de 10%, mas o artigo até traz que talvez 20% fosse um corte melhor para ser sugestivo de progressão, para uma doença, uma neoplasia mieloide ou síndrome mielodisplásica. Algumas alterações que são altamente preditivas de progressão para malignidade mieloide. Mutações em genes spliceossoma e ou padrões comutativos no gene DNMT3A, no TET2 e no ASXL1. Algumas mutações associadas do HANS1, do EZH2, BCOR, CUX1, TP53 ou IDH1 e IDH2 são mais específicas para a progressão para um NMA secundário SMD. Então, se você tem um paciente com SMD que tem essas mutações associadas, tem um padrão comutativo num desses genes de cima, né, um TET2, e tem uma mutação associada em HANS1, ele tem um risco muito alto de progredir para leucemia mieloide aguda. Então, isso pode interferir na nossa opção terapêutica de ser mais ou menos conservador, né? Ele traz o artigo, né, que é importante que existe a questão das associações, porque, por exemplo, mutações isoladas do DNMT3A, elas podem ter um curso indolente simulando uma chip, por exemplo, né? Que é o paciente que tem alterações citogenéticas, mas não tem citopenia. Uma outra coisa que ele traz é em relação ao TP53 multi-hit, que seria considerado quando tem mais de uma mutação no TP53 ou quando tem mutação mais perda de alelo, que ela está associada com instabilidade genômica e com doença de alto risco. E mutações em TP53, PPM1D e SHEC2 em pacientes submetidos à quimioterapia e radioterapia são preditivos do desenvolvimento de neoplasia mieloide associada à terapia. Então, olha que interessante isso, um paciente que fez QT-RT, que faz uma testagem genômica, e a gente sabe que ele tem uma dessas mutações, ele tem um risco maior de desenvolver uma doença, né, uma neoplasia mieloide associada àquela terapia prévia que ele fez. Aqui o artigo traz, né, as características em relação aos diferentes, né, a síndrome mielodisplásica, as citopenias clonais de significado determinado, o AICOS, que é a citopenia isolada de significado determinado, e o CHIP. E ele mostra o CHIP, por exemplo, né, não vai ter citopenia e vai ter displasia mínima ou nada, mas o paciente normalmente tem driver mutations associadas, né? Então, ele vai ter uma mutação de DNMT3A, um TET2, uma SXL1, né? Essas que ele está mostrando aí na tabela, né? E se ele tiver uma mutação associada em TP53, a SXL1, JAK2, a gente sabe que esse paciente é um paciente com risco muito mais elevado de desenvolver uma neoplasia mieloide associada ao CHIP. O AICOS, por exemplo, né? Tem citopenia, mas não tem muita displasia. O paciente não tem normalmente, ainda não foi identificado, nenhum driver mutation associada
com o ICOS, né? Então, isso mostra para a gente que o ICOS ele vai ter um risco menor de desenvolver um SMD, por exemplo. E isso se prova verdadeiro, né? Porque eu falando aqui na aula, só me lembro dos nossos pacientes do ambulatório, que a gente tem pacientes com ICOS que estão seguindo há, não sei, 20 anos, né? E sempre estão ali estáveis. Então, isso se correlaciona com a nossa prática clínica, né? Aí já, por exemplo, a CCUS, que é a citopenia clonal de significado indeterminado. O paciente tem citopenia, tem uma displasia, mas não tão importante, mas já tem alterações, né? Pode ter alterações de driver mutations. Então, isso também confere um risco maior para o paciente. E a própria síndrome mielodisplásica, né? Que ele não colocou aqui na tabela, porque ele, em seguida, ele faz um tópico só para a síndrome mielodisplásica, certo? De alto risco, né? Comentando essa parte, que eu deixei para a próxima semana, porque o artigo é bem extenso e o assunto é denso, né? Então, ficou uma parte para a semana que vem. Então, na semana que vem, a gente vai continuar falando da implicação desse sequenciamento genético, dessas novas tecnologias e as recomendações de testagem genômica nas SMDs e nas SMD/SMP, nas SMPs, neoplasias de mastócitos e eosinófilos e nas leucemias, tanto leucemia mieloide quanto leucemia linfóide, e fazer algumas considerações finais. É isso, eu espero que vocês possam estar também próxima semana para continuar acompanhando a aula e agradeço a atenção de todos. Bom dia, Lara. Primeiro eu queria parabenizar, né? Eu acho que uma aula extremamente difícil, um assunto difícil, e você conseguiu apresentar e resumir tão bem, né? Todas essas técnicas envolvidas aí com a parte molecular e apresentou com muita clareza tudo isso. Eu sei que é um assunto novo e que queria dar as boas-vindas aí. Eu sei que nós temos novos residentes hoje, começando no mês de fevereiro, mas gostaria de dizer a vocês que, a despeito de ser um assunto difícil, é algo muito importante, o conhecimento, esse conhecimento para a prática clínica, né? Então, é algo que a gente não pode simplesmente deixar de lado. Então, assim, eu queria pedir aí ao Rafael Alencar, o doutor Rafael, que está conosco aí nessa jornada dessas sessões, que pudesse fazer os seus comentários e as suas colocações. Por favor, Rafael. Bom dia a todos. Lara, parabéns pela apresentação. Como o doutor Fernando falou, é um tema realmente bem complicado e bem complexo, né? Então, tu conseguiu sintetizar bem aí essa primeira parte do artigo para discutir sobre os métodos diagnósticos e moleculares citogenéticos, né? Essa primeira parte, ela até parece com a apresentação do artigo do Paulo, das 2 semanas atrás, que ele vai discorrer um pouquinho sobre esses métodos citogenéticos, métodos moleculares para diagnóstico, no caso, na época de linfoproliferação e agora de neoplasias mieloides. Então, assim, trazendo um pouco mais o nosso foco para as doenças mieloides, né, a gente observa algumas diferenças, como você falou. Ao contrário das linfoproliferações, a gente tem muito mais estudo em neoplasia mieloide, a gente consegue fazer muito mais correlação clínica com esses achados nos exames, e inclusive terapêutico, inclusive de segmento terapêutico. Só um minutinho. Desculpa. E a gente consegue, inclusive, fazer isso no âmbito de diagnóstico e de orientação para a terapia-alvo. E, inclusive, também de segmento de DRM, né, de doença residual mínima. E aí, entrando em consideração na citogenética, a gente vê aqui que o cariótipo convencional, apesar de ser um método antigo, apesar de ser um método com suas limitações, como tu descreveu, né, um método de baixa sensibilidade, ainda é um método útil e válido aqui nas neoplasias mieloides, particularmente nas leucemias agudas. Então, é um exame que, apesar de toda a evolução genética, molecular nessas doenças, a gente ainda tem essa importância dele. O FISH, lembrando, ele vai complementar o cariótipo, vai complementar no sentido de que a gente consegue fazer avaliações mais específicas, mais orientadas,
e que a gente vai ter um tempo para resolução do exame mais rápido. Então, por exemplo, aquelas leucemias agudas, as promielocíticas, que o PML rara, você precisa ter um resultado mais rápido para início de um tratamento específico, o Fischer acaba entrando em consideração aqui. Quanto ao PCR e o sequenciamento de próxima geração, particularmente o sequenciamento de próxima geração, ele ainda é uma coisa muito mais no âmbito experimental, de estudo, mas que cada vez mais está sendo incorporada à prática clínica. A gente sabe que neoplasia mieloide tem uma série de mutações que podem estar atuando diretamente na patogênese da doença, né? Incluindo a Lara até falou de algumas mutações de drivers que estão relacionadas intimamente ao desenvolvimento da doença. Então, cada vez mais existem kits comerciais, né, que vão avaliar uma série de genes que estão implicados realmente em desenvolvimento de neoplasias mieloides e que isso vai funcionar no âmbito, primeiramente, de diagnóstico, de estratificação de risco e até no segmento de doença residual molecular. Então, o NGS, eu acho que é uma coisa que cada vez mais está sendo incorporada e que é algo que a gente tem que se habituar realmente a saber interpretar, saber utilizar, saber solicitar, né? E, por fim, eu acho que a Lara falou um pouquinho também de DRM. De novo, diferente das linfoproliferações, nós conseguimos mensurar a doença residual tanto no âmbito de citometria como no quesito molecular. O que se tem hoje, particularmente no segmento de leucemia aguda, é o segmento de DRM molecular na leucemia promielocítica, nas leucemias mieloide agudas, que tem mutações envolvendo core binding factors, né? E mutações do NPM1. Para as demais mutações, como FLT3, como outras, ainda não se tem muito um papel claro da validade do DRM molecular nesses casos, e que talvez não guarda muito correlação com o burden tumoral, com o burden de doença. Então, o que a gente tem hoje de segmento de DRM molecular são com essas alterações específicas e guarda boa correlação com o burden de doença, né, com a carga de doença que o paciente tem, e com o preditor de recaída, inclusive pós-transplante halogênico. Então, essa primeira parte, eu acho que esses são os principais pontos, né? Semana que vem a gente vai entrar um pouquinho mais em cada doença, destrinchar um pouquinho melhor, mas essa apresentação inicial foi para ter uma ideia mais geral de todos esses métodos moleculares aí que temos à disposição, né? Obrigado, Rafael, pelos comentários. E assim, eu queria também comentar, Lara, na sua apresentação, esse detalhamento das técnicas, ele é muito importante para a gente entender quando pedir determinado exame, né? E aí você entrou num ponto que eu acho que é fundamental e exemplificou por mais de uma vez a experiência que a gente tem no nosso ambulatório dos residentes, ambulatório de mielodisplasia e leucemias agudas, prioritariamente, em que nós recebemos muitos pacientes com pancitopenia ou citopenias isoladas. E muitas vezes esses doentes chegam sem um diagnóstico, né? E o acesso a esse tipo de exame, ele sem dúvida nenhuma é essencial. Ele passa a ser primordial, né? A grande dificuldade é o custo, né? Então, a gente depende muito de algum projeto de pesquisa ou alguma coisa específica dessa natureza. Outro dado que eu acho que é fundamental, que você colocou, são duas coisas importantes com relação à frequência de variação alérgica, o percentual da frequência de variação alérgica, quando você divide isso em dois tipos de mutações, em mutações germinativas e em mutações que são, digamos assim, somáticas ou adquiridas, né? Primeiro, você fez uma colocação fundamental, que é o conceito que se tinha anteriormente, de que as mutações germinativas, por serem germinativas, elas estão claramente sendo responsáveis por doenças de pessoas jovens somente, não é um conceito mais atual, né? A gente sabe que, como você bem colocou, isso pode se manifestar mais tardiamente. Então, se você tem uma frequência de variação alérgica superior a 50% ou maior que 50%, a gente deve sempre pensar
da possibilidade de uma mutação germinativa. Não só isso, a história clínica do indivíduo. Esse indivíduo tem uma história familiar de neoplasia, se ele tem mais de uma neoplasia, e dentre elas uma hematológica, e eu não sei se, eu sei que vocês vão lembrar, os residentes, principalmente os R2 e R1s, vão lembrar, que nós tivemos nesse último ano de 2022 vários pacientes com mais de uma neoplasia hematológica e tumores sólidos concomitantemente. Foram pelo menos 3 ou 4 pacientes. E isso é algo extremamente preocupante, mas que reflete, de alguma maneira, toda essa agressão, né, do mundo contemporâneo, da maneira como a gente vive ao nosso organismo, e eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso, infelizmente, na nossa prática, em função do que se desenha como uma realidade colocada para nós todos. Então, isso é um ponto que eu achei interessante. Você ter separado muito bem a citopenia idiopática, a citopenia white, idiopática cytopenia de significado indeterminado, e a citopenia clonal de significado indeterminado da mielodisplasia e a citopenia e a alteração clonal de potencial indeterminado é algo fundamental para a gente compreender essas diferenças, né? E muitas vezes, assim, ao longo desses anos que a gente vem atendendo esses pacientes, a gente aprendeu algumas coisas. E nem sempre a apresentação clínica que tem, ela é compatível com o que está no exame laboratorial. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a gente pode receber doentes com anemia, que precisam de transfusão, que precisam de eritropoetina, e esse indivíduo pode ser, inclusive, um AICOS ou mesmo uma citopenia clonal de significado indeterminado. E isso abre uma perspectiva muito importante do ponto de vista de tratamento e de abordagem de tratamento, inclusive com discussões, por exemplo, de se indicar transplante de medula óssea para um paciente que tenha citopenia clonal de significado indeterminado, ou seja, que não tenha uma mielodisplasia franca e estabelecida pelos critérios conceituais, mas que esse indivíduo vá para um transplante de medula óssea. Eu acho que isso, de alguma forma, recoloca, né, esses conceitos e nos obriga a ter muito assim, discernimento e individualizar sempre o tratamento, né? Então, realmente é um aprendizado constante, né? É um aprendizado em movimento, dinâmico, diria, e que tem, à medida que a gente abre essa perspectiva de continuar aprendendo, a gente continua evoluindo. Então, eu acho que sim, foi muito importante, Lara, essa sua apresentação e essa sua introdução. A princípio, assustadora para quem não conhece o assunto e porque tem uma sopa de letrinhas, né, como gostam de dizer, mas que, de certa forma, ela abre aí uma luz, aí, um caminho de reflexão sobre as perspectivas futuras, para não dizer reais, da medicina, né, da nossa prática médica. Então, nós estamos chegando ao final, né? Temos aí 4 minutinhos. Se alguém quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, está aberto para quem estiver disponível e tiver vontade de falar. Caso não haja nenhum um comentário, pessoal, eu pediria então para a Lara fazer as considerações finais. Por favor. Pois é, professor. Eu achei muito interessante, assim, realmente falar sobre esse artigo, porque é um assunto que, como o senhor está falando, é uma sopa de letrinhas mesmo a princípio, né? Você começa a ler e às vezes fica confuso, mas que é, assim, é como o Dr. Rafael falou e o senhor também, né? Que por mais que seja uma coisa que a gente ainda não tem acesso fácil, mas é possível e espero que, né, em não muito tempo a gente já consiga ter acesso, né, a isso para os nossos pacientes. Então é algo que tem se tornado cada vez mais presente, por mais que ainda não seja algo que é totalmente palpável para nós, assim, na prática,
mas que é importante que a gente entenda e saiba o que fazer com essas tantas informações novas que a gente recebe, né? Porque acho que o conhecimento é isso, é você unir a informação com a utilidade. Não adianta só você saber, você tem que saber e saber aplicar. Então, realmente, eu acho que é muito importante entender, né? E foi muito bom para mim ler o artigo. Eu achei difícil, não vou mentir, desafiador, porém, bom para aprender. Gostei bastante. Claro, parabéns mais uma vez, foi excelente sua apresentação, tá? Não demonstrou nenhuma dificuldade e passou a mensagem de maneira muito clara. Então, parabéns e próxima semana nós continuaremos aí, né, já na parte de mais de aplicação prática aí do que a Lara, dos conceitos que a Lara mostrou hoje. Tá? Muito obrigado a todos e até a próxima semana. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Obrigada. Bom dia. Obrigado a você. Tchau.